Mateus capítulo 6, os versos 22 até o 23, essa quantidade enorme de versos bíblicos, né? E Jesus está dizendo aí sobre a questão dos olhos como luz, como algo que ilumina. Isso é uma metáfora, né? Os olhos eles não iluminam, mas o que Jesus está falando tem sentido, por quê? Porque são os olhos que enxergam as coisas e nós nos movemos e fazemos as coisas através do olho. Por isso, a expressão luz. Então ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo, ou a luz, né, do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão? Tem várias traduções, né, ou várias versões, mas esse é o sentido que o texto está fazendo. Nessa versão está muito tranquilo, muito claro. É o que Jesus quer nos ensinar. A gente viu sobre Jesus ensinando em como lidar neste mundo, como cristãos que nós somos, com as questões das finanças, dos nossos bens, né? E Jesus está entrando numa parte agora como se fosse uma parte exterior, né? Um ensino exterior. Aquilo que estava mexendo com o nosso coração antes, aquilo que está por dentro, na verdade não muda, mas Jesus está agora focalizando as coisas externas e nos mostrando como que o nosso coração reage em relação a essas coisas. Finanças é uma delas, né, dos nossos bens. A ordem de Jesus, né, a juntar tesouros no céu e não na terra. E quando a gente pensa naquele que ajunta tesouros na terra, no sentido que Jesus quer dizer aí, ele está falando desse acumulador, né, ganancioso, o egoísta, né, aquele que o seu coração está dominado por essas coisas que ele possui. O interesse dessa pessoa, ela aponta para o seu próprio bem-estar, para si mesmo. Ele não está olhando para os outros, muito menos para Deus como supridor. Isso é importante, porque quando Deus é o nosso supridor, o que nós temos, aliás, domingo pela manhã vai ser uma oportunidade de estar falando sobre isso, baseado ali em 2 Coríntios 9. Na ideia daquilo que Deus nos dá, é Deus que dá a semente, é Deus que dá a sementeira, a Deus faz brotar o fruto para que a gente possa comer o pão. Então, na verdade, Deus dá tudo, Deus supre todas as nossas necessidades. Normalmente, essa pessoa egoísta, seus olhos, né, na verdade, usando já o contexto que Jesus está usando no verso 22 e 23, como coração, a gente vai perceber isso nesse texto, os olhos como sendo coração, na realidade, elas estão nas coisas deste mundo, né? Nas coisas palpáveis, nas coisas tocáveis, e não nessa dependência de Deus. Para nós, meus irmãos, é uma lição muito grande, né? Porque a gente sabe que, fora do cristianismo, de uma certa maneira, o que move as pessoas são suas coisas. Os deuses antigos, eles eram diferentes, né, do Deus, né, que nos criou. Os deuses antigos, eles exigiam na adoração vários tipos de presentes. Eles queriam, inclusive, coisas preciosas, né, eram colocadas diante desses deuses como uma exigência deles no serviço dos seus servos. Eu tenho falado, né, principalmente na IBD pela manhã, que, baseado nas lições que nós vamos aprendendo ali no Pentateuco, que o nosso Deus, ele nos serve. É diferente, né? Ele nos serve. E nos serve plenamente, porque Deus é que nos dá tesouros. É Deus é que nos dá o pão de cada dia, nos dá alimento. Então, Ele é que nos serve, não nós o servimos. Obviamente, há essa expressão de nós servi-lo, mas a realidade funciona como? Nós somos servidos por Deus. O oxigênio, o andar, a saúde, tudo vem de Deus. Mas é o Deus que exige nós, como servos, adoração. Aqui então, meus irmãos, texto 21, 22 e 23 de Mateus 6, Jesus vai continuar falando e por metáfora.
né? Ele está usando palavras aqui, figuras, uma figura de linguagem, uma comparação que ele faz para mostrar uma realidade através daquela comparação, daquela figura. E enxergar aqui, então, é como ter luz, como eu disse no começo. E ser cego é como viver em trevas. Essa comparação. Imagine, então, uma pessoa que enxerga e uma pessoa que é cega. Então, uma pessoa que é cega não é que ela não consiga fazer coisas. Não é isso que a gente está querendo dizer aqui, nem eu estou querendo dizer também. Mas a ideia de que quem enxerga tem luz, porque de fato consegue enxergar. E quem não enxerga não tem luz, é trevas. E essa deve ser a condição mesmo, né, de uma pessoa que não enxerga, porque ela não consegue ver o que nós vemos, ela nem faz distinção do que seja de fato luz, né, e trevas. Dessa forma, então, meus irmãos, tudo que o nosso corpo faz depende do olho, né? Não sei se todo mundo já percebeu isso, mas praticamente tudo que nós fazemos, o nosso olho define para nós. Não é verdade? Nós precisamos do nosso olho para apertar uma campainha, né, de uma casa, abrir um cadeado, abrir a porta da casa. Eu já enxergando aqui, verrando, a mulher mexe comigo. E agora você usa óculos, é complicado. Mas tudo que nós fazemos, de certa forma, depende do nosso olhar, da nossa visão, andar, ler, comer, pregar, né? Ou mesmo pegar alguma coisa também, dirigir, trabalhar, pescar, enfim. Jogar, tudo isso nós dependemos do olho. O que se cria? Hoje são formas de auxiliar quem não enxerga nessas atividades. Tá? Mas Jesus está falando de quem enxerga como tendo luz e de quem não enxerga como estar em trevas. Por isso que ele está falando que os olhos, eles são a lâmpada do corpo, porque eles enxergam. Seria um contrassenso, então, se nós olharmos para alguma coisa, né, com os nossos bons olhos, sabermos o que é bom e correto, por exemplo, e desprezarmos isso e até optarmos por algo que seja desprezível. Está entendendo? Estou usando meus olhos, estou enxergando e sei o que é bom e o que é ruim, naquilo que eu vou pegar ou tocar, e vou escolher o que é ruim. Isso não seria normal nessa perspectiva de alguém que enxerga cujos olhos são luz. Não dá para ser enganado, né? Então vamos pensar novamente na pessoa que não enxerga. Você pegar duas coisas com o mesmo peso, mesmo formato, né, mas função diferente, e você trocar para aquela pessoa cega pegar, ela vai pegar até o mesmo peso, mesmo formato, talvez mesmo cheiro, essas coisas assim, que ele definiria, né? Ele vai pegar. Por que ele vai pegar? Porque ele não enxerga. Mas nós não fazemos assim porque nós enxergamos. Então, esse é o sentido. Dessa forma, então, meus irmãos, o olho bom é aquele que, vendo, ele conduz o corpo, né, o nosso corpo, por caminhos bons, caminhos certos, escolhas boas, escolhas certas, lugares, né, apropriados, decisões certas. Os olhos nos ajudam. É nesse sentido que ele, então, ele é luz para nós. Quando, então, a luz nos ajuda, o nosso corpo, ele não sofre. Não é verdade? Digamos que é uma pessoa que não enxerga e ela não, de fato, alguém amanhã, né, faz um buraco aqui em algum lugar que nós passamos sempre, e ali quando tem um buraco, a pessoa que passa todo dia ali, não é assim cega, né? Quando fizerem um buraco ali, de alguma forma ficar um buraco ali, ela vai cair. Por quê? Porque todo dia ela passa ali e estava normal. De repente, o que não vai acontecer com alguém que enxerga, né? Normalmente. Bom, não estou falando daqueles que usam, né, cajadinho para conduzir e tal. Não é isso. Estou falando de uma situação de quem enxerga e de quem não enxerga, né? Na contramão, quando o olho é mau, ou seja, não enxerga, quando não se enxerga, então o corpo recebe efeitos dessa condição, num acidente, numa escolha errada, assim por diante, tá? O que Jesus quer ensinar para nós, então, com tudo isso? Na linguagem, meus irmãos, das Escrituras Sagradas, quando a gente fala de coração, né, fixar o olho é a mesma coisa que fixar o coração. O que a gente está falando é isso.
né? A linguagem é essa. São várias figuras que Jesus está usando para explicar uma única coisa. Ele está falando, de fato, continua falando do nosso coração. Nós não precisamos enxergar, né, para decidir. O nosso coração, para decidir assim, para escolher coisas certas, é a ideia de que o coração é que determina isso. Nos versos anteriores diz o quê? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Bom, você vê o tesouro, isso é uma coisa. O que cobiça, o que deseja o tesouro, é o seu coração. É o seu coração que vai desejá-lo e de repente vai fazer dele o seu ídolo. Então, fixar o olho é a mesma coisa que fixar o coração, isso equivale. Lá em Efésios 18 fala muito claro, Paulo fala sobre isso de uma forma muito clara, né, sobre coração e olho, como sendo coisas semelhantes nesse sentido aí. Então, o olho é apenas uma figura, uma metáfora, como eu já disse, mas Jesus está ensinando, né, por metáfora. Ele quer dizer alguma coisa muito mais profunda, ele quer trazer um ensino muito mais profundo, usando essa figura da luz, dos olhos sendo luz, mas apontando na verdade para o nosso coração, que determina o nosso coração. Então, para a gente entender melhor isso, se o seu coração, olhando para aquele texto que nós lemos agora, no verso 22, né? Se o seu coração for bom, seu corpo será bom ou até abençoado. Essa é a ideia que Jesus quer nos ensinar, né? Se o seu coração for mal, seu corpo vai sofrer por causa disso. Te trará consequências, danos à sua própria vida. Então, é isso. Se ali atrás, meus irmãos, versos 21, Mateus 6, 21, por exemplo, se lá terminou afirmando que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, aqui, meus irmãos, é uma luz enganosa, ou seja, parece com alguém que enxergava, mas parou de perceber, né, com a clareza do sol, da lua e a clareza das outras fontes, né, de claridade. A ideia é que alguém que enxergava bem não enxerga mais tão bem. E quando ele fica com as vistas ruins, por exemplo, o pouco ou nada que ele enxerga parece para ele enormes trevas. Isso no final a gente está falando isso. Porque uma pessoa que é cega, ela, de fato, as trevas, trevas para ela. Mas quando a gente está falando agora a ideia do final aí do texto, alguém que possivelmente então enxerga, mas não faz a opção certa nas coisas. Enxerga, mas não vê, não obedece à vontade de Deus, por exemplo. Enxerga, mas obedece os seus desejos pessoais, as suas vontades pessoais. Então, alguém que talvez, aí ele faz o exemplo esse ali, que enxerga, com o tempo vai perdendo a visão e vai perdendo a noção do que seja de fato claridade. Aí, quando ele fica com as vistas ruins, o pouco ou nada que ele enxerga parece para ele, então, enormes trevas, porque quem é cego não vai perceber isso. Tudo ali é treva. Mas quem enxerga e ele começa a perder essa visão, aí sim, aquilo parece trevas para ele, porque está acostumado a ver luz. E aí Jesus quer trazer para nós esse ensino, verso 23, né? Olha só. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, então a luz, né, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, é alguém que, trazendo isso para uma aplicação espiritual, é que sem a luz, meus irmãos, de Jesus Cristo na nossa vida, né, na vida do homem, e aí a gente está falando de regeneração, uma pessoa regenerada, transformada, essa pessoa, ela estará em estado de condenação eterna. Portanto, sem a luz de Jesus, as decisões dela são decisões ofuscadas, são decisões tendenciosas para o pecado,
são decisões para a sua satisfação pessoal, sua satisfação própria. Então, ela leva essa pessoa à condenação. De certa forma, quão grandes trevas, né, são essa luz? A pessoa enxerga, mas a sua vida não é conduzida por Deus, as suas decisões, ela enxerga. Então, de fato, eu uma vez estava pensando nesse texto aqui e fiquei imaginando, né? Uma luz ser treva é uma treva tão densa, né? Que ela engana tanto que ela parece uma luz, ela é uma coisa terrível, porque ela está tão afundada nas trevas, achando que está na luz, achando que está tudo bem, que é tudo resolvido na sua vida, que as coisas estão todas bem encaminhadas e tudo está bem. Se a gente juntar com os versos então anteriores, que nós não lemos agora, mas aqui fala no 21, por exemplo, portanto, onde estiver o teu tesouro, aí estará também, né, o vosso coração. E a gente começar a pensar que trata de pessoa cujos desejos, cujos tesouros, cujas satisfações, né, está nesse mundo presente e não em Deus, a gente compreende melhor, né? Essa pessoa aqui é aquela pessoa que o seu coração, que deve ser a luz do seu corpo, que deve iluminar ou alumiar todo o seu corpo, ele está em trevas, porque ele não está em acordo ou de acordo com aquilo que Deus deseja para a vida dele, né? Então não adianta, ele pode, agora vamos pensar fisicamente, né? É como se ele vivesse muito bem neste mundo, nessas claridades, nisso tudo que existe no mundo, vendo todas as coisas, mas ele vive para si mesmo. Ele vive como se não houvesse de prestar contas, por exemplo, para Deus. Enquanto que todo homem, né, todo ser humano há de prestar contas a Deus. Essa pessoa está obscurecida ou totalmente escurecida pelo pecado. E essas trevas, elas são densas mesmo, né? A gente pode pensar numa treva palpável, uma treva que se toca, né? Então, trevas que são. Então, envolvido com o pecado e na miséria do mundo que essa pessoa está. Figuras que Jesus está usando aqui é exatamente para fazer essa distinção mesmo, né, entre alguém que isso aí já nem importa, né? É o coração. Se é o coração, é quem enxerga, quem não enxerga, como que vive? Vive para Deus, portanto, na luz e sob a luz de Deus, ou vive em trevas, né? Mesmo enxergando, vive em trevas. Essa é a questão. As trevas são extremamente densas. E finalizando, a gente deve pensar que quando a gente lê o Evangelho, as Escrituras apresentam Deus como, eu digo, as Escrituras no plural, né, falando todos os livros, apresentam Deus como luz, como a luz, né, que ilumina o mundo e o homem. E Jesus, ele se apresenta principalmente no Evangelho de João como a luz do mundo e a luz que dá luz ao homem. E aí vem então a conclusão nossa que de fato nós, como filhos de Deus, por causa de Cristo e por meio de Cristo, nós temos a luz de Cristo. Isso significa que não há outros domínios sobre nós, não há outras coisas mais importantes para nós do que servir a Cristo, que é a nossa luz. Não há mais alegria em nós, né? Então não há comunhão de verdade, né, então, com as trevas. Jesus quer nos ensinar, né, que o nosso coração de fato é que determina o nosso estado. Nosso coração é transformado por Deus? Sim, ele é transformado por Deus. Então nosso corpo todo será iluminado, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Senão, há uma treva total e plena, e ela é densa,
É grande essa treva. E ela, né, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai perceber que ela conduz o homem então à condenação eterna. E essas são as trevas eternas, né? Deus nos ajude a compreender isso e amá-lo e a servi-lo com a nossa vida, pela própria luz que Ele é, né, e produz em nós. Deus abençoe a vida dos irmãos.